Bom, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais, porque nesse momento todos eles se encontram entre nós. É um momento único que Jesus já nos avisava que onde estivesse um ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele estaria presente. E nesse momento, nós estamos com Jesus, a espiritualidade amiga, que vem através desses ensinos refletir e posicionar os irmãos encarnados e desencarnados acerca da responsabilidade que todos nós estamos inseridos. Que Jesus possa nos envolver a todos nós, nos intuindo bons pensamentos, para que essa água do conhecimento possa saciar a nossa sede, confortando o nosso espírito e também os irmãos desencarnados que querem entender os verdadeiros motivos de tanto sofrimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, a lição hoje, nós estamos no capítulo 18, que é os muitos são chamados e poucos os escolhidos, e hoje é a porta estreita, né? O 3 e o 4, e essa parte, ela nos chama muita atenção, né, com relação à porta estreita, e tem aquela situação, quando eu leio o item por item e analiso ele, eu não consigo entender. E vocês vão perceber que a gente, se voltar no capítulo, muitos são chamados e poucos escolhidos, vocês vão perceber que o Cristo está falando com o encarnado e com o desencarnado. Porque o desencarnado do outro lado, ele também foi chamado. Ele foi escolhido. Só que ele não entendeu a mensagem, né? E aí vocês vão perceber que conforme eu for lendo a porta estreita, a gente vai entender o que Jesus está querendo dizer. Porque esse item, ele é tão interessante que para nós encarnado também, ele nos pega. Quantos não são chamados para o espiritismo, mas também não entende, né? E muitas vezes, se a gente não fazer essa leitura com muita calma, analisando ela, estudando ela, nós não vamos perceber. Como eu já disse, a inteligência do Cristo, o maior professor que teve nessa terra, e Kardec também fez, né, com muita maestria, ele me liga, tá? Palavras, frases, né? Utilizando de todos os mecanismos que ele tinha para exemplificar e colocar o entendimento para aqueles espíritos que ainda muitos não entendiam. O sofrimento era intenso. Era intenso. E o Cristo sabia desse sofrimento. E também sabia da razão e o porquê que naquele momento era crucial para ele, né? Porque hoje, por isso que eu me preocupo muito
quando usa essas palavras obsessores, porque esses obsessores estavam lá naquela época, né? E esse conhecimento, ele foi trazendo isso, ele não consegue se desvincular daquilo e precisa hoje que a doutrina espírita, né, volte para a rota do Cristo, né, como uma bússola para que ele consiga, né, entender isso. E nós espíritas somos os endividados com conhecimento agora para passar essas informações para ele e, logicamente, solidificar as falas do Cristo que ele colocou há 2000 anos. Então, naquele momento, era crucial que ele divida, né, a linha do tempo, que é o marco zero, né, de contagem do tempo, que é esse divisor de águas, para que Kardec agora, né, como seu novo apóstolo, ele mesmo fala do novo apóstolo, que iria explicar tudo com mais clareza e ia trazer a luz, né, para nós encarnados, que está mostrando que morre o corpo, o espírito sobrevive, nós vivemos. E aos desencarnados? São os espíritos que, através da encarnação, muitos, né, bateram a porta, né, foram convidados, mas não conseguiram adentrar devido às inobservâncias da lei. Então, o Cristo vai lá e coloca: eu não vim destruir a lei, mas cumprir essa lei. E aí a gente pode perceber as 3 revelações quando ela vem à tona e trazendo a responsabilidade hoje para o espírita, aonde ele tem que construir essa casa, né, em cima de um alicerce. E aí qual que é esse alicerce? Jesus. Jesus. Sem ele nós não conseguimos romper, né, a evolução do espírito. E aí veio Kardec explicando com mais clareza o que Jesus está falando. Mas quando nós fazemos a leitura de cada item do Evangelho, nós esquecemos. É lá que quando eu começo a estudar, eu começo a analisar e fico assim, gente, eu fico perplexo no modo de dizer. Como, né, que o Cristo, eu falo assim, como? Ele era o governador do orbe. Ele, naquele tempo, ele faz com muita maestria essa ligação e Kardec me vem e faz o que o Cristo falou, ligando o Pentateuco. Tá? E aonde está toda estruturado a base da doutrina dos espíritos. E se eu não buscar essa base, né, nós estamos sujeitos a não seguir e não conseguir ultrapassar essa barreira. E aí aonde a gente vai encontrar isso? No Evangelho. Se esse Evangelho ele foi entendido, interpretado e praticado, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso. Aí eu vou entender o que o Saulo fala, né? Não sou eu que estou no Cristo, mas o Cristo que está em mim. Mas voltando na porta estreita, fala assim, ó: entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta da perdição, e o espaçoso caminho que ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequenas é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos encontram. Mateus capítulo 13 e 14. Continuando. Tendo alguém feito essa pergunta, o Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhe ele: esforçar-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muito procurarão transpô-lo e não poderão, né? E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começares a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois, pois vos hei a dizer:
comemos e bebemos na sua presença e nos instruísse nas nossas praças públicas. Ele vou responder: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticai a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dente, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros são deles expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim do reino de Deus. Então os que forem últimos serão os primeiros, e os que foram os primeiros serão os últimos. Lucas capítulo 13, versículo 23 a 30. Para a gente se apropriar mais, é só ir, né, ler a Bíblia, o Evangelho, aí que a gente vai repertoriando mais. Mas o que Jesus está falando aí? Nós fomos, né, chamados a todo momento. E como nós estamos num planeta de provas e expiação, é necessário que o Espírito experimente, tá? Mas experimentar como, tá? Vocês vão perceber que nós temos os 5 sentidos. Para mim saber se é doce ou salgado, né, eu tenho o paladar. A visão, se é bela ou feia, eu tenho que ter a visão. Então todos, né, eu não vou falar os 5 sentidos que nós sabemos, mas o espírito, ele é dotado de uma capacidade, tá, na encarnação, de ver, sentir tudo que é de belo e ruim. Então ele é convidado a experimentar. Ele experimenta. Mas aquele que traz prazer, né, à matéria, é gostoso, satisfaz, mas o espírito vai sentir um prazer, um estado de felicidade momentâneo. Mas o Cristo também sabia disso. Que esses prazeres, tudo aquilo que foi dado para nós, ele é passageiro. Então, o espírito, para conseguir prazer sempre, ele vai buscando, tá? Essa semana passada me aconteceu algo inusitado. Sou professor, né? E a gente vê eu conversando com um aluno, e o aluno me fala assim, né? Eu falei assim: por que quando eu falo de alguns filmes, né, que eu gosto, né? E fui citando os filmes, mas a sequência não foi legal. Eu não quis assistir, o primeiro foi sempre o melhor, né? E o aluno virou para mim assim: realmente, professor, olha só, parece que eu fui colocado naquele momento e eu queria ouvir, né, essa resposta que traria para mim com o que está acontecendo. E ele me deu a resposta muito clara: professor, nós não gostamos hoje de repetição, nós queremos sempre o novo. Porque aquilo que foi a sequência, nunca nós gostamos. Nós queremos o novo. E aquilo, deu um start na minha cabeça, porque o que estava falando para mim era um espírito encarnado, que é essa nova realidade que nós temos, aonde nos está mostrando que aquele irmão, que aquele companheiro que estava trazendo a mensagem para mim, já estava mostrando como que era a nova realidade dos espíritos que estão encarnando. Ele gosta de viver experiências novas, constantemente sendo burilado. Então, o espírito, né, quando ele vem, para ele ter essa ideia, ele passa por vários testes. E ele quer repetir esse teste? Não, ele não quer. Também ele não entende, né? Ele não entende o porquê. E aí, dentro dessa concepção, a porta estreita, ela traz muitas dificuldades. Mas muitas, não são poucas, né? E ele também não quer transpor. Né? E tanto é que a gente vê que essa realidade que nós estamos vivendo hoje, a gente percebe que as dificuldades, quando chega para esses espíritos que estão reencarnados, eles não suportam determinado tipo de prova. Também me preocupou isso,
Mas também, quando eu voltei para estudar o Evangelho, eu notei algo, né, que era uma das falas que sempre ouvi de quando criança. Deus não dá fardos pesados a ombros fracos. E dentro dessa concepção dos espíritos que estavam reencarnando, o Cristo, que é o governador do orbe, também estava inserindo dentro dessa proposta realidades que o espírito que habitaria um corpo físico na encarnação sofreria por teste, passaria por teste que era condicionado à sua condição de suportar. Mas peraí, nós já sabíamos disso antes, mas agora está mais intenso. Mas por que isso agora vem com mais intensidade e a preocupação da espiritualidade? E no ponto que eu cheguei, na onde eu estava buscando, só para vocês terem uma ideia, né? Aonde eu não fiquei só na base no Evangelho, eu fui buscar em outras, né, obras, e aonde, conforme eu ia buscando o estudo, percebi que o espírito nós reencarnamos para resolver um problema que foram séculos, que nos traz problemas há muitos séculos, né? E a gente vem só para resolver o problema. Eu volto para o plano espiritual. Aí chego lá no plano espiritual, não acredito, eu fui lá só para resolver. Sim, nós tentamos de diversas formas, mas vimos que você, né, não tinha condição de resolver tudo. Essa encarnação você veio para resolver aquele probleminha lá, que para você é um problema, mas para nós foi muito grande, né? E aí que entra o Evangelho agora na parte de trabalhos mediúnicos, que é onde aquele espírito que está indo ali, ele está com uma trajetória na sua lei, no seu plano reencarnatório, muito grande, né? E que aonde nós fomos se mexer com uma peça daquela ali, vai mexer com várias reencarnações. E aqueles que estão ali para o trabalho mediúnico tem que saber isso e entrar, né? Tem que ter um conhecimento para saber o que está mexendo, aonde está indo. Então, a espiritualidade trabalha com grupos de acordo com a sua capacidade de trabalho para entendimento. Então, é nessa concepção que muitos espíritos que estão lá do outro lado, que é principalmente nessa parte, muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, nós chamamos, né? É feito o convite para vir nessa reunião, é feito o convite para ir naquelas reuniões dos centros espíritas, na reunião pública, né? Mas só que muitas vezes o espírito não consegue chegar até lá. A porta se fecha, tá? Mas por que se fecha? Ele não tem condição de transpor. Ele não tem. Ele não oferece condição. É lá que eu queria entender como que os amigos espirituais trabalham do outro lado. Também fui buscar isso, tá? Porque cada companheiro de médiuns que trabalhava para mim voltavam e trabalhavam incansavelmente com equipes espirituais dentro dessa proposta que era, eu fui entender qual era o trabalho da espiritualidade, porque cada espírito está envolvido em tramas milenares, tá? Porque transviaram do caminho indo para a porta larga. A porta estreita, nós temos muita coisa, gente, que vai saciar a minha matéria, mas nós não vamos buscar aquilo que vai saciar o meu espírito. E aí nós vamos ter um entendimento da seguinte forma, né? Eu fico muito umas falas, né, dos irmãos que estão estudando a doutrina e fala que seguir o Cristo não é fácil. E não é. Porque quando nós vamos buscar o Evangelho
e vamos interpretá-lo e trazer ele para a minha realidade, eu vou ter que ver que eu vou ter que buscar, né, as sombras que estão dentro de mim começar a trabalhar. Eu vou ter que começar a trabalhar ela, como qualquer um que está na carne. E os espíritos que estão do outro lado estão dentro dessa condição, eles não conseguem transpor, a porta se fecha. Existe situação, só para vocês terem uma ideia, o espírito chega, ele nos olha, me vê falando, ele fala assim, eu quero, eu entendi o que esse rapaz está falando, mas ele não consegue transpor, porque ainda ele não consegue entender como que é essa via para transpor, a se elevar. Então, por isso que a gente vê um conseguindo transpor, outros não. Então, somente o tempo. O espírito precisa experimentar essa situação para ele conseguir transpor. Então, o espírito na carne, ele passa por situações adversas, ele é experimentado, né? E o espírito desencarnado também, tá? Na erraticidade, que são esses espíritos a quem nós somos sofredores, que estão do outro lado, também precisa burilar, tá? Até que o espírito tenha um entendimento que vai trazer luz e ele consegue, porque não adianta. Você pode falar, o espírito não tem condição ainda de transpor. Então, ele entende, ele é chamado, mas ele não consegue transpor. E aí, por isso que ele tem espírito que ele fala assim, eu estou cansado, eu não aguento mais sofrer. Ele tem um entendimento, mas ele não consegue. Aí eu preciso entender que do outro lado, tudo é pensamento. O espírito pensa, ele está lá, né? E se aquele que estuda a doutrina espírita, que está dentro de um trabalho mediúnico, ele precisa entender que para o espírito transpor essa porta não é tão fácil, tá? Aí, para vocês terem uma ideia, né, que a gente fala assim, querer é poder, para o espírito querer é poder, e para nós também, desde que ele trabalhe essa ideia dentro do seu íntimo. Para o espírito desencarnado, do mesmo processo, né, essa via tanto para o encarnado como o desencarnado para transpor, ele precisa ser burilado agora, lá. Ele precisa sentir. E para ele sentir, é aquilo aonde está seu pensamento. É lá que muitas vezes eu tenho que voltar e estudar os processos obsessivos para que eu entenda bem isso que está sendo falado no Evangelho. Eu preciso da base kardeciana para entender, né, no Livro dos Médiuns, esse procedimento. Então é necessário. Principalmente os médiums, né? Que ele acha que não, agora a coisa está resolvida, eu sou médium, e a coisa, pelo contrário. Tá? Está pelo menos, tá só o começo, tá? É a ponta do iceberg ali, porque o espírito é endividado, né? O médium é endividado, ele precisa saber o mecanismo de funcionamento, e agora que ele precisa se apropriar, porque outros virão. Os espíritos falam para mim assim, falam, bom, agora você sabe, né? Que a coisa vai apertar e que o que você apertar na forma assim do conhecimento virão outros, né? É a mesma coisa, porque tudo é pensamento. Gente, só para vocês terem uma ideia, são 27 bilhões de espíritos do outro lado, com 8 bilhões aqui na Terra. 3 vezes mais essa população. É um enxame, tá? É um enxame. E esses espíritos, né, dentro dessa condição, eles estão em processo de experimentação. Só que o encarnado, ele é mais, tá? Dentro da condição que ele está. O espírito do outro lado é esse aí que a porta está se fechando, que ele não consegue transpor. Aonde o Cristo fala, haverá prantos e ranger de dentes, de sofrimento muito mais intenso. E aí aquilo que, aqui na carne a gente tem um dor de dente, vai no dentista, ele passa o remédio, a medicina vem, Deus preparou isso, Cristo preparou tudo. Mas do outro lado, quem que é, o que é que vai fazer o espírito se libertar dessa dor moral que é pior,
tá? A dor do espírito, vocês não têm nem ideia. É pior do que a dor que nós temos aqui na Terra. Ela é moral, tá? O Cristo está avisando lá na lição, haverá prantos e ranger de dente. Gente, o sofrimento do espírito do outro lado, você não tem ideia de quanto que é. Aí ele vem, ele fala assim, eu quero dividir, e divide. Por que que divide? Porque o encarnado também está nesse processo. É lá que advém toda a estruturação do planeta de prova e expiação, que nós esquecemos do que a gente lê no Evangelho e se esquece, porque os espíritos, o encarnado é endividado, é lá que o comando vem de Deus, tá? O espírito precisa ser experimentado. E aí, o que veio a doutrina espírita? Explicar tudo isso. Né? Explicar tudo isso. O Evangelho vem trazer à tona toda essa situação. É lá aquela parte que eu queria, né? Erguer o tom dentro do centro espírita com relação a isso. E aí, o que a espiritualidade faz? Começa a organizar. Tá? Organizar isso. Quem assistiu o filme Missionários da Luz, aquela parte, né? Que o menino está lá, ele pede a Deus, o pai tem o espírito consegue ultrapassar e Deus atende o pedido, é a luz que está dentro do lar, e aí o espírito, o encarnado, se cura. Então, só para vocês terem uma ideia, a força do pensamento, da oração, para que a espiritualidade consiga, né, trabalhar esse espírito. E pasme, né? Cada momento que a gente fica aqui, uma nova oportunidade do espírito continuar e rever as suas ensinamentos, a sua situação. Por isso que é um autodescobrimento do espírito. Ele precisa se autodescobrir. Mas e o espírito do outro lado? Aí que tá. Eu não quero, o Evangelho está ali nos mostrando, mas o espírito também precisa saber o que está acontecendo. E aí vocês lembram que o Cristo fala, na hora que ele está sendo crucificado, ele olha o céu e fala, perdoe, Pai, que eles não sabem o que fazem. E aí vem a doutrina dos espíritos nos falando o que o Cristo quis dizer e qual que é o papel da doutrina espírita trazer essas verdades para o encarnado e para o desencarnado. Gente, a coisa é linda o que o Cristo fala dentro do Evangelho e a linguagem, porque quando Kardec começa a codificar a doutrina, é o mesmo processo que que o Cristo fazia. Ele pegava a situação ali, as parábolas, né, e trazia para a realidade para explicar. Kardec, ele codificou. O que é codificar? Ele colocou de forma mais simples para aqueles que fossem ler e entendessem o que o Cristo estava falando, o que essa doutrina queria, tá? Então, a responsabilidade nossa é muito grande, não é pouca, quando nós fazemos essa leitura. Porque os espíritos do outro lado estão querendo saber o que está acontecendo com ele. O que o Cristo quis dizer? Né? O que eu fui perceber? Só para vocês terem uma ideia, os espíritos sabem de cor salteado o Evangelho, gente. De cor salteado. Aí como que eu fui descobrir isso? Eu fui descobrir isso lendo, tá? Eu fui ler. E aí, como eu estou num planeta de prova e expiação, esse espírito está querendo cobrar a postura de mim. Pô, eu vou ler lá, estou lendo lá, mas o que eu estou fazendo? É lá que há o burilamento, né? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, o burilamento do espírito. Mas e o espírito do outro lado? Ele também está preso, tá? Num passado histórico, tá? Como vocês podem ter uma ideia, esse passado histórico é a mesma coisa se você, um histórico escolar. E aonde que está esse histórico dele? No campo perispiritual. Aí você pergunta para o espírito, fala, eu não sei porque eu estou lá do lado dela, o que está me levando a ficar aí que está? Eu preciso voltar a estudar o Evangelho, como nós estamos fazendo, porque muitos de nós, encarnados e desencarnados,
optamos pela porta larga, das facilidades do espírito. E aí o encarnado, eu, também busco, tá? Busco as facilidades. E quando eu busco as facilidades, eu vou ver que essas facilidades não suprem as necessidades do espírito. E os espíritos que estão do outro lado, a quem nós chamamos obsessores, vive das sombras que estão em mim. Então, por isso que tem o autodescobrimento que Joana de Ângeles veemente fala, né? Para que nós trabalhássemos dentro de nós aquilo que o Cristo nos fala. Orai, olha a outra parte, e vigiai. Vigiai o quê? O meu pensamento, a minha condição, tá? Quando eu estou em prova de experimentar. Os espíritos do outro lado, ele não tem os 5 sentidos. Ele sente, ele vibra numa intensidade que ele não consegue. A dor é tremenda. O que nós sentimos aqui, o impacto da dor, é pequena, mas muito pequena perto da dor do espírito. Então, eu preciso entender. Então, por isso que Jesus fala, né, que ele vai bater a porta, não vai conseguir entrar. A porta vai se fechar. E aí haverá prantos e ranger dos dentes. Era isso que o Cristo quer, que quando eu leio, e aí ele fala, abre-nos a porta, Senhor. E Jesus, por mais que queira, ele não vai conseguir essa porta, porque essa porta está dentro dele. Dentro dele. E o Espírito precisa burilar. Ele precisa. Tá? O Espírito precisa. E por isso que há essa situação no planeta de achar que tudo está perdido. Não está perdido não, tá, gente? Pelo contrário, o Cristo está no comando de tudo. De tudo. Tá? De tudo. Por mais que a gente olha e pensa que está, não está. Tá? Não está. O Espírito precisa passar por esses estágios, né? Por essa proposta de burilamento. E aí tem muitos irmãos que acham que eu tenho que ir lá e afastar o espírito, e até nisso eu preciso ir lá no livro dos médiuns para entender bem isso, tá? Se não entender, será um outro problemão dentro da doutrina espírita com relação a isso. E aí o processo educativo, a responsabilidade da doutrina espírita é muito maior daqueles a quem está dentro do comando, né, de trabalhos dentro da seara do Cristo, da seara do Cristo, né? Por isso que quando eu olho para mim mesmo, quando eu leio o Evangelho, quando eu leio a base, eu me preocupo muito, mas é muito mesmo, porque a responsabilidade é muito grande. Não é pouca, não, gente. Tá? Não é pouca. Então, vamos lá agora para o Livro dos Espíritos. Nós estamos na questão 158, né? E a questão 158, deixa eu marcar aqui, senão na próxima eu vou esquecer, que é item 5, depois, hoje é dia 12 do 6. Bom, na questão 158, Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos. O exemplo da lagarta, que primeiro anda de rastro pela terra, depois se encerra na sua crisálida em estado de morte aparente, para enfim renascer com existência brilhante. Pode nos dar a ideia da vida terrestre, do túmulo e, finalmente, da nossa nova existência? Aí os espíritos respondem, uma ideia acanhada. A imagem é boa, todavia
cumpre não seja tomado ao pé da letra, como frequentemente vos sucede. Só nessa pergunta de Kardec, dá para vocês terem uma ideia da intencionalidade dele quando ele questiona os espíritos, tá? Por isso que eu falo, né? Cada vez que eu leio o livro dos espíritos, que a gente está lendo uma pergunta, cada pergunta do livro dos espíritos dá um seminário. Um seminário. Cada item daquele do evangelho que eu estou lendo, né? Que eu estou lendo, dá vários dias de seminário com lições muito grandes, tá? E aí, quando os espíritos falam isso para Kardec, a ideia é muito boa. E Kardec está fazendo com os espíritos, que ele sabia da mesma proporção que o Cristo estava fazendo lá. Só que Kardec, ele já sabia da potencialidade dos espíritos, quem eram os espíritos do outro lado, que ele queria resposta, né? Que, logicamente, traria a compreensão, porque esses espíritos que estão aí, eles estavam acompanhados por espíritos de alta envergadura para que a resposta atingisse o seu objetivo. Não só para Kardec, mas todos aqueles que buscassem o estudo da doutrina dos espíritos para sua aplicabilidade na vida, principalmente daqueles que iam trabalhar dentro dos centros espíritas. E aí, eu peguei da parte da Miramês, né, desse espírito inteligentíssimo, e ele fala das vidas sucessivas para explicar bem isso daí que os espíritos estão falando. E aí ele fala assim, ó, já se tentou por diversos meios desvirtuar a lei da encarnação. Então, vocês vão prestar atenção quando ele fala lá que a ideia é acanhada, a imagem é boa, mas ele chama atenção que, ao pé da letra, como frequentemente você pode levar a outras interpretações. Entretanto, não se conseguiu por ser uma lei de Deus que vigora em todos os mundos onde dela se necessita. Tá? Lembrem bem, quem leu, eu li essa revista espírita, falando, acho que é de Moser, né? De Moser que vive lá naquele planeta. Parece que a vida lá parece que é 500 anos, né? Mais ou menos da vida na Terra. Ele relatando, né? Mostrou a casa dele, tudo, né? Então, isso é uma lei, não é só para a Terra, é para todos os planetas, né? Para que o espírito vá experimentando até ele chegar no estágio evoluído. Aí vocês vão entender a parte do livro, do evangelho que nós estávamos lendo lá da porta estreita e da porta larga, do que está acontecendo com os espíritos do outro lado, que ele não consegue transpor, essa porta se fecha, e aí haverá prantos e ranger de dentes. Então, é a mesma situação que acontece conosco, né, que para mim transpor, eu não consigo sair desse planeta e ir para outro mais evoluído, né? Mas, no caso, e o André Luiz, ele foi, né, na questão de experimentação, para depois nos trazer o relato de como que funciona isso, tá? Por isso que é preciso a gente ler, buscar a base de Kardec para entender o processo que foi submetido André Luiz naquela parte, tá? É preciso buscar a base, senão aí, imagine a cabeça daqueles irmãos que vão na casa espírita e não tem essa compreensão necessária e depois sai assim, eu já fui espírita. Quando eu vejo a pessoa falar isso, gente, eu já respondo na cara dela, você nunca foi espírita. O espírita que ele é espírita, ele nunca deixa de ser espírita, nunca. Só para vocês terem uma ideia, nunca. Essa ideia que tem de falar que já foi espírita são de irmãos que buscaram a casa espírita para atender e ter uma visão, né, muito mais egóica, né, vamos dizer assim, para compor o seu ego, mas que não busca atender às suas necessidades e a visão do papel da doutrina espírita nessa organização planetária. Então, a comparação da lagarta com a crisálida já nos mostra a ideia mal formada sobre a encarnação.
mal formada, por quê? Confundindo com a definição de ressurreição, que está lá no Evangelho. Tá? Quando a gente vê aí tem gente que fala, mas ressurreição e reencarnação é a mesma coisa? Então, o espírito atento, porém, acha a figura muito boa, mas incompleta na sua estrutura. Então, a largata transforma o próprio corpo físico em borboleta, e no caso da reencarnação, a lei divina no meio humano. Então, se a gente for nessa questão aí, né, das vidas sucessivas, essa questão da largata, né, da reencarnação, ele vai, né, ele reencarna e dali ele vai para o mundo mais feliz. Aí a gente não vai ter ideia, né, do papel da reencarnação, né? Então, o espírito deixa um corpo para depois renascer em outro, em diferentes grupos familiares. Aí agora, quando eu trago, né, todas essas informações, essa questão da largata, né, ela solta aquela crisata, ela vem, se transforma de novo e vai passando até vir aquela borboleta. Aí nós vamos ter a ideia do renascer, né, como ele coloca aqui, que é a reencarnação. Então, quem entende as leis de Deus e costuma meditar sobre elas deve fugir do ao pé da letra, como procurar sempre o espírito de todas as coisas. Já escrevemos a Lure essa mesma frase, mas achamos conveniente repeti-la. Quando pensarmos, falarmos e escrevermos, lembremos sempre da universalidade das coisas, as interpretações das coisas. Analisar, foi isso que Kardec agora traz, né, para que nós possamos fazer essa reflexão. Então, Kardec, quando ele faz a pergunta para o espírito, ele saberia, olha só a ideia desse espírito, gente, como ela seria interpretada por aqueles que lessem. Jesus também sabia disso, tá? Então, não nos deixemos prender por fato ou ideias estreitas, que a gente não vai levar a entender. Eu preciso repertoriar, eu preciso estudar, eu preciso buscar informação. Então, se eu partir daquela forma e da pergunta, porque Kardec, gente, se eu falar para vocês assim, a inteligência desse espírito, ele ia além. Tanto é que o Cristo fala assim, o meu apóstolo virá e explicará melhor o que eu estou falando. Tá? Se o Cristo usava a vivência do povo para tentar trazer essa realidade para que eles entendessem o que ele estava falando, agora Kardec atingiria um público, tá? Aonde levava a inteligência a buscar a compreensão e ver, né, por outros ângulos o que ele queria falar. E sair dessa visão estreita aonde nós não conseguimos ver e relacionar as coisas. Porque se deixássemos, né, como muitas vezes, esse relacionar atenderia aos meus anseios, não a compreensão daquilo que está sendo falado. Então, quer dizer que Kardec já estava falando aí nessa parte, não creais em todos os espíritos, vai ver se esses espíritos são de Deus. Ele já estava colocando algumas explicações para nós, aonde eu precisava analisar, porque os espíritos também se repertoriam de acordo com a minha condição de pensamento, de fala e de entendimento? Sim, tá? Que eram as comunicações sérias que nós estávamos estudando no livro dos médiuns. Então, por isso que ele fala, quando ele nos chama atenção, quando pensarmos, falarmos e escrevemos, lembramos sempre da universalidade das coisas, das compreensões, do que a gente está levando, qual o meu pensamento, o que eu estou querendo passar, o que aquilo está trazendo de entendimento. Eu lembrei agora que a gente tem que tomar muito cuidado, não é pouco, quando a gente vai fazer leitura de textos, quando a gente vê aquelas pessoas que falam, que usam da palavra, que trazem, escrevem livros,
a gente precisa ler, ver o que está trazendo de informação e trazer dali as informações que são claras, concisas e vai trazer os nossos anseios. Por isso que essa questão está nos chamando a atenção, né? Porque nós estamos num mundo que essa colocação de informação, esse turbilhão de informação que tem, faz de uma tal forma de achar que eu sei, que eu entendo, que eu faço, que a ideia de fulano não está correta e assim por diante. Eu preciso estar vendo qual que é, o que é aquela situação que leva aquele texto, aquela estrutura, ou o irmão falar daquela forma, para que essa compreensão eu possa trazer para mim a compreensão. Porque eu tenho uma visão, mas o outro companheiro pode ter outra. E aí, se eu não fazer as observações necessárias, aí eu caio na crítica. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque fala na crítica construtiva. A crítica construtiva seria naquele que a gente pode ali estar analisando como duas pessoas estão conversando e falou, peraí, vamos ver, vamos fazer assim, né? E aí a gente... Mas isso aí é muito complexo, tá? Seria nessa situação que é onde o Espírito enxerga em mim, tá? E aí ele nos pega com muita facilidade, porque ele está vendo como que eu estou falando, o tom que eu estou falando, mas nós aqui na Terra é meio sugestionável, e esse sugestionável está a minha questão egóica, e aonde que nós vemos que no livro dos Espíritos fala isso, que são muitas coisas que foram, assim, podadas, vamos dizer assim, não foi passado para a humanidade, porque ainda nós não teríamos condição de entender. E aquele que se acha o dono da verdade, poderemos ter problema, tá? Então, não nos deixamos prender por fatos ou ideias estreitas. Não neguemos as coisas que desconhecemos. Coloquemos-las nas mãos do tempo, que ela sabe selecionar. Entregamos-nos a verdade que sempre fica de pé em todas as lutas ideológicas. Olha que ele está falando, ideológica, de ideia, de condição, de um tempo, aonde que precisamos, né? O Cristo, gente, ele fala, né? Ali, do Marco Zero, até são 2000 anos, quantos, ele fala assim, eu não vim trazer a paz, uma divisão, quantos interpretaram o Evangelho e mataram em seu nome? Que somos nós, tá? Que estivemos lá naquela parte, naqueles anseios do Cristo, né? Quem estuda isso aí, vocês vão entender o que está sendo falado nessa questão 158. 158. Tá? Então, a mesma coisa. Eu lembrei agora da noite de São Bartolomeu. Muitos espíritas, muitos de nós estávamos lá naquela época, naquela batalha sangrenta, tirando a vida, aí vocês vão perceber, não, mas nós não éramos os encarnados. Gente, haveria milhões, numa guerra, milhões de espíritos ligados àqueles irmãos. E nós estávamos lá. Vamos colocar assim, gente, se tem 150 dentro dessa estrutura, 150 eu estou colocando, tá? 150 pessoas, há milhões de espírito que congrega no mesmo pensamento. Eu só estou falando isso nessa questão do palco das encarnações para a gente entender. Aí você quer que o espírito do outro lado, o espírito endividado, como eu, vai entender essa parte. Ele precisa que o espírito se aproprie desse conhecimento para que possa ser ajudado. Tá? Por isso que fala, o espírito precisa ser orientado. Mas como que eu vou orientar o espírito? É estudando e trazendo essa ideia clara, consiga, respeitando essa individualidade do espírito que já vem de muitos séculos. Aí, se o espírita não tem conhecimento, ele quer, né? Ele fala, é um obsessor, esse obsessor tem que afastar de você, não, precisa ser orientado. Mas como que eu vou, né, orientar esse espírito? Erguendo esse tom dentro da doutrina espírita para que conforte esse irmão acerca da responsabilidade que está sendo inserido, tá?
Então, por isso, ontem eu ainda falei, se tem 5, 6, 10 elementos que estão no trabalho mediúnico, esses 10 elementos tem que ser um dentro da concepção espírita do estudo, para que esse trabalho mediúnico atinja, tá, a sua real, né, condição de orientar esses espíritos. Então, não nos deixamos prender por fato e ideias estreitas. Não neguemos as coisas que desconhecemos. Coloquemo-las na mão do tempo que ele sabe selecionar, entregando-nos a verdade que sempre fica de pé em todas as lutas ideológicas. A frase é linda. Então, quando alguém nos trouxer ideias novas que desconhecemos, não nos deixemos ser tomada pela irritação. Acontece isso, tá, gente? Acontece. E aí que tá a coisa. Nem a neguemos porque a desconhecemos. Mantenhamos a serenidade diante de tudo que se movimenta e cresce em nossa frente, porque somente a vontade de Deus permanecerá para sempre. O que está acontecendo hoje, gente? Confronto de ideias, confronto de pensamentos. E aí, só para vocês terem uma ideia, que eu lembrei agora, fica o espírita com o pé em duas canoas para vocês terem uma ideia. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Tá? Só vou dar só uma ideia para vocês. O que pode acontecer? Só uma ideia. Eu estou lá acompanhando aquele irmão, mas o irmão vem aqui, ele vai lá na igreja. Quem que eu sigo? Né? Não é desmerecendo. O irmão que está lá na igreja católica, ele fala uma coisa. Eu vou aqui no centro, eles falam outra. Eu vou seguir quem? Então, é nessa concepção que eu preciso trabalhar, eu preciso passar essa ideia, que está lá no Evangelho, não é coisa minha não, tá, gente? Não é coisa minha não, está dentro do Evangelho isso. Tá? Porque os espíritos vivem, gente. E eu preciso que essa concepção do que se está sendo falada dentro da doutrina espírita, ela seja praticada. Porque os espíritos vivem. E lembra quando eu falei daquela parte, quando o espírito adentra, que eu assustei, né? Foram 2 casos, tá? A parábola do festim de núpcias foi lá na ilha. Né? Tava um grupo, né? O dirigente do centro, que já desencarnou, lembro dele. Eu tinha praticamente 3 anos de doutrina espírita, ele me afastou, ele me deixou entrar, porque eu estava dando aula lá na Ilha Solteira. Até um amigo falou, mas você vai entrar? Eu falei, o centro é aberto, eu vou pedir licença lá no grupo de estudo e vou entrar. Aí pedi, né, a lição, falou, rapaz, eu te peguei na tua mão, porque aquilo que você estava falando é verdade, mas esse grupo aqui não tem condição ainda de ter esse entendimento do evangelho, né? Aí eu falei, o senhor me desculpe, né, mas é o que está lá no evangelho, da parábola do festim de núpcia. Então, os espíritos do outro lado, só para vocês terem uma ideia, a gente entra em desespero. E a doutrina espírita, ela vem dar um chacoalhão na gente, assim, e falando para a gente, acorda, viu? Porque o negócio é sério. E muito sério. Tá? Desde a partir do momento, só para vocês terem uma ideia, eu falo do obsessor, né? Mas eu sou um obsessor encarnado. Porque quando eu falo do irmão, quando eu cito, eu não concordo com aquilo que você falou, eu fico quietinho, mas você falou, gente... Aí você fala do obsessor. Não, o obsessor está lá em você, a sombra está em você. Que é mais ou menos isso que está sendo falado nessa questão do livro dos espíritos e na tonalidade, no tom do questionamento que Kardec faz para o espírito para obter a resposta clara e concisa para que a gente tenha uma interpretação correta. Aí o que eu faço hoje? Eu preciso, né, me policiar, eu preciso ser mais, vamos dizer assim, trazer espírita, amai-vos, espíritas, instruí-vos, porque não adianta eu trazer instrução e essa parte do amor eu trazer ela para dentro de mim, de ação e atitude. Eu chamo isso do Cristo operante dentro de mim, né? E aí a gente pensa, né? Mas eu não falei só de você pensar, você movimenta do lado
não vou falar, né, centenas de espíritos que estão esperando você dar o start. Você deu o start, a coisa vem. Aí ele termina. Usemos da oração na seleção dos conhecimentos, porque Deus nos ajuda por meio dela mais diretamente. Os espíritos encontram dificuldade para falar nos homens na mesma linguagem conceitual, entretanto, nunca deixam de tentar para que a verdade se estabeleça sem violência na mente dos corações dos seres da terra. Os homens frequentemente dão má interpretação às ideias que assimilam do mundo espiritual elevado, mas isso é uma luta que deve continuar. Deve continuar. Estamos num planeta de prova e expiação. O processo mediúnico se aprimora cada vez mais, não pela vontade das criaturas humanas, mas sim pela lei do crescimento de todas as coisas, pois não somente os homens estão sujeitos à evolução, mas todas as coisas, gente, tudo. Deus está em tudo. O universo é uno em todos os seus aspectos de expansão. E é como o corpo de Deus. As almas da Terra estão tão ligadas a ela que, por vezes, negam certas leis que regem e comandam a elas próprias, como é o caso da reencarnação. A gente não sabe nada, tá? Se a gente, nesse ponto que eu estou falando, se o espírita não buscar o entendimento, tá? Dentro da questão mediúnica, a coisa é tão séria que nós teremos problema. E a mediunidade não é só na questão dentro de uma casa espírita, mas é em tudo. Todos somos médiums nesse planeta, tá? Então, o que estaria fazendo a inteligência que manobra o raciocínio em mínimas coisas ao deixar escapar uma verdade fundamental para a vida, para a justiça e esperança? O que devemos pedir a Deus nas orações é compreensão. Compreensão, porque quem compreende vive melhor. Vive melhor. O mundo está passando por crise em todos os matizes, não por lhe faltar algo, mas por orgulho, vaidade e egoísmo, dentro das interpretações nossa que atende o meu ego, que domina os corações de grande parte dos dirigentes da terra, faltando-lhes desprendimento em favor dos que sofrem mais. É, enfim, a falta do Cristo no coração. Eles não deixam lugar para Jesus no comando dos sentimentos, pelos fatos de amarem mais a mentira do que a verdade. E que mentira é essa? Aquela que sacia minhas vontades, não quer. Eu não quero entender, é mais fácil eu atacar, eu falar. É nessa questão que esse item, a 158, que Kardec, quando ele faz a pergunta, leva aquele que está lendo hoje a refletir e se posicionar do que é a reencarnação. Vamos agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga. As lições são bem claras, concisas, chamando a atenção dos encarnados e também do desencarnado. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga, por essa lição que nos conforta e nos traz a compreensão do que Jesus quer falar conosco. É nesse sentimento que cada um de nós deve refletir e se posicionar na vida com relação às interpretações, às colocações, porque o erro está em nós, não é nos espíritos. Os espíritos que estão do outro lado, que cruzaram o caminho, somos também igual a nós, só que igual a nós estamos tendo a oportunidade. O que nós estamos fazendo dessa oportunidade? É nesse intuito que nós temos que buscar o Cristo e trazer esse Cristo para dentro de nós em ação e atitude. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos.